Boa noite, amigos. Estamos ao vivo pela internet em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Hoje é dia 3 de abril de 2012, portanto, a reunião ao vivo. Iniciamos nossa reunião nos conectando com a espiritualidade amiga, com nossos companheiros de estudo, de trabalho, que energizam o ambiente, que transmitem a nós os campos vibratórios de luz, de amor, de paz, e que tenhamos essa assistência durante a nossa reunião, que transcorra fraterna, amiga e de crescimento para todos nós. Está aberta a reunião. Muito bem, hoje o tema é perguntas livres, e as perguntas livres são de todos os presentes que desejarem fazer perguntas sobre espiritismo, como é que a doutrina espírita vê uma determinada questão. E também há algumas perguntas adredemente enviadas, que já estão ali com o Luciano, né? Mas a preferência é de quem está conectado pela internet e também aqui dos presentes. Há um microfone circulando, né? Então, isso. Esse microfone, então, vamos deixar com alguém, e se uma outra pessoa solicitar o microfone, então, para fazer pergunta, é só solicitar. Muito bem. Então, vamos ver, enquanto vocês estão pensando em alguma questão, tá? Vamos iniciar aí com a primeira pergunta já nos enviada, tá? Vamos lá. Por que é necessário que eu reencarne? Todos reencarnam? Por que é necessário que eu reencarne e se todos reencarnam? De onde vem essa pergunta? É Alberto Silva de São José. Alberto Silva de São José. Bom, para quem está no exterior aí, São José é uma cidade bem próxima de Florianópolis, né? Bem, amigos, então, se todos reencarnam, por que eu tenho que reencarnar, é isso? Isso. Por que é necessário que se reencarne e todos reencarnamos? Tá. Bem, por que é necessário que eu reencarne? Ele pergunta. Por que nós temos que reencarnar? Bom, primeiramente, é importante a gente esclarecer que a finalidade da reencarnação não é ficar, entre aspas, pagando pecados. As pessoas imaginam popularmente que a gente reencarna para ficar pagando um pecado de vida anterior. Não é por isso, nem é para isso. A finalidade da reencarnação é crescimento, evolução, desenvolvimento. A finalidade básica da reencarnação é a busca da felicidade e a busca da sabedoria, que é o destino final de todas as criaturas, que provém de um ser sábio e perfeito. Então esse é o destino de todas as criaturas. E como é impossível nós, numa vida só, adquirirmos todo o conhecimento, toda a sabedoria, todo o amor, todas as qualidades, é impossível adquirir numa vida só. Então, a reencarnação é uma oportunidade que todos nós temos, que todos os seres têm, de acrescentarem novos conhecimentos, de acrescentarem novas informações, novas experiências e superar deficiências, superar dificuldades de relacionamento, de conduta, de pensamento, enfim. Então, esta é a finalidade da reencarnação, por isso que nós reencarnamos, por isso que o Alberto Silva tem que reencarnar, como todos nós temos que reencarnar. É por isso que é necessário que a gente reencarne, né? Agora, existem deslizes fora desse esquema, que é nós cometermos atos inadequados, atos incompatíveis com o amor universal, com a justiça, com o equilíbrio, com a harmonia. Em função desses atos, nós geramos campos vibratórios em nós, no nosso corpo espiritual, campos de desarmonia, pelos atos desarmônicos. E esses campos de desarmonia, esse conjunto de vibrações e de energias,
que nós criamos pelas nossas posturas, automaticamente geram consequências por causa da lei de ação e reação, que é uma lei onipresente no universo. E isso nas próximas vidas retorna para nós. Não é por castigo divino, punição, absolutamente. É um mecanismo normal da lei do universo. Mas há pessoas que pensam que a gente reencarna para ficar pagando. Não, isso é uma consequência natural. A gente reencarna para crescer, para evoluir. E já dou a palavra para o amigo. E a outra parte da questão que ele fala todos reencarnamos? se todos nós reencarnamos. Sim, todos reencarnam, não há exceção. Porque se alguém não reencarnasse, coitado, esse indivíduo teria uma limitação de progresso, limitação de busca, de crescimento. Então essa lei é universal. Não há ser no universo que não reencarne. Pois nosso amigo lá tem um questionamento. Bom, eu vou aproveitar a pergunta do amigo de São José. Sim. E dando continuidade nessa questão, uma dúvida que sempre me pergunto. Na hora da constituição de uma família, sim, por exemplo, uma família numerosa, certo. Vamos lá, 4 pessoas, 6 pessoas, 8 pessoas. Algumas famílias aparece o chamado ovelha negra, certo, dentro da família. E são 5 pessoas e tem aquele que veio, parece que para... destoa do conjunto todo. Do conjunto. Então, a dúvida é, o que a espiritualidade vê nesses casos que a gente conhece? Eu conheço inúmeros, e é uma coisa que eu sempre me pergunto, essa situação, já que todos nós voltamos. Perfeito. Pergunta bem interessante, né? Então, como se explicar, como os espíritos nos explicam essa questão de uma pessoa que, entre aspas, é chamada ovelha negra, né? Uma pessoa que destoa completamente daquela harmonia, daquele pensamento, da conduta, da ética, enfim, de várias características dessa família. Então, alguém que realmente parece não ser daquele grupo, né? Bem, a pergunta é extremamente prática e interessante. Nós sabemos que a família é o reencontro dos seguintes grupos de espíritos. O primeiro deles, que não é esse caso, o primeiro deles é o reencontro de espíritos afins, de grandes amigos, de grandes parentes, de grandes colegas, de grandes amores, enfim, esses indivíduos reencarnam na mesma família. Esse é o grupo básico da família. O segundo grupo, o segundo tipo de pessoas que reencarnam na família, são chamados espíritos que têm em afinização necessária. São pessoas que têm pequenos problemas, pequenas dificuldades, pequenos transtornos, e que têm dificuldades uma com as outras. E que nós, numa família, os reencontramos agora porque é a oportunidade de a gente lapidar, que também não é esse caso ainda, tá? De lapidar as dificuldades. Então, é um colega de serviço que nós vivemos 30 anos com ele, sempre com dificuldade, ele criando problema para nós, ou nós para ele, enfim, conforme o caso, né? Esperamos que nós não, né? Mas existe uma dificuldade ali, né? E aquilo gerou um campo de energia durante anos e anos. E aquilo consolidou essa união, uma união negativa, mas é uma união. Então, como é que se vai se resolver isso? Muitas vezes esse indivíduo reencarna como irmãozinho da gente. Se ele é o espírito mais complicado, frequentemente é o irmãozinho mais moço, que aí pega no colo, beija, abraça, cuida, leva para a escola, ensina e tal, acaba se perdoando tudo aquilo, se esquecendo, se afinizando. Esse é o segundo grupo de espíritos, né? Nem sempre irmão mais moço não, né? Mas frequentemente é. E o terceiro grupo é exatamente a questão que o nosso amigo trouxe ali. É aquele espírito que nós temos uma dificuldade imensa, ou até o grupo inteiro tem uma dificuldade imensa. É alguém que no passado teve uma convivência
complexa com o grupo ou com uma das pessoas. Né? Então, são muitas vezes os inimigos do passado. É alguém que aquela família, por exemplo, hipoteticamente, mandou para o calabouço. O indivíduo passou lá no calabouço. Pode ter sido até um criminoso, um indivíduo violento, enfim, mas mandou para o calabouço e ele ficou lá jogado no calabouço, lá, passou horrores e tal, né? Esse indivíduo tem um ódio imenso desse grupo familiar. Então vem, esquece o passado e tenta harmonizar. E sempre é um ganho. Sempre é um ganho. Em vez daquele ódio que, se pudesse trucidar todo mundo, ele apenas cria alguns problemas assim, mais ou menos desagradáveis, mas melhora a situação. Né? Então, inimigos do passado, muitas vezes, eles retornam no lar e a gente agasalha esse inimigo, amamenta esse inimigo, chora porque ele está com dor. Né? Então, aquela família acolhe aquele indivíduo. Então, daí o esquecimento do passado. Uma pergunta que fazem muito: por que a gente esquece as vidas anteriores? Gente, se a gente se lembrasse, não dava certo os reajustes aqui. Não. É complicadíssimo, né? Quem é que vai conviver com o filho sabendo que ele trucidou a minha mulher na vida passada ou vice-versa? Não dá, não, de jeito nenhum, né? Então, esse esquecimento é importante, como regra geral. Né? Só se rompe para um tratamento, uma coisa do gênero, muito bem orientada, né? Então, há o esquecimento do passado, né? E a gente acolhe aquela criatura e vem numa figura terna, gentil. Todo mundo acha o bebê um anjo. Deixa ele crescer para ver que anjo ele quer. Todo mundo acha o bebê um anjo, um anjinho, né? Tal, né? Tá ali o anjinho do passado com o qual nós tivemos problemas, às vezes, gravíssimos. Né? E tá ali. E às vezes isso vai aparecer com 14 anos, com 21, enfim, né? O problema às vezes sucede mais tarde. Né? Então esses indivíduos que o amigo trouxe o questionamento, frequentemente são inimigos do passado e nem sempre são algozes da gente. Às vezes são também, entende? Mas às vezes são vítimas nossas também. Né? Então é alguém que tem a grande oportunidade de se reconciliar com o grupo todo e o grupo com essa pessoa. E se não se reconciliar completamente, pelo menos dá uns passinhos para frente. Né? Mas a gente conhece casos até que precisa de várias encarnações, porque são ossinhos duros de roer, né? Isso acontece sim. Lá atrás tem uma pergunta da senhora, ela pode passar o microfone para ela? Não, sabe o que acontece? O pessoal da internet não ouve você. Aí o pessoal lá, o que aquela senhora perguntou? Diz para mim aí. Não, mas fecha os olhos então, fecha os olhos e fala no microfone, pronto. Mas tem que ser bem pertinho isso, senão o pessoal não ouve lá. Tá bom, vai lá. A preparação do espírito no processo encarnatório, sim, é tranquilo ou é doloroso? A preparação de um espírito para reencarnar. Para reencarnar. Pergunta muito interessante também. Né? Aliás, as perguntas realmente aqui são boas. Então, o seguinte, o preparo reencarnatório feito pela espiritualidade coordenadora, pelos diretores, coordenadores dos departamentos da reencarnação, é um trabalho extremamente amoroso, extremamente cuidadoso e normalmente bastante agradável. O que ocorre é que há espíritos que eles são complicados em si mesmo, certo? São complicados em si. Então, muitas vezes é explicado detalhadamente por que vai reencarnar, qual é a situação, mas ele não suporta o pai, não suporta a mãe, e aquela mãe, não, Deus me livre, ela vai viver drogada o dia inteiro, vai me bater, tá? Eu não quero. Não, mas acontece que você tem todo um histórico com ela nas vidas passadas, olha só, quantas vezes você envenenou ela, agora vai ter que conviver com ela e tal. Um exemplo, uma figuração, né? Então isso torna às vezes para ele doloroso. Né? Naquela favela, meu Deus, aquela miséria toda, eu não quero isso. Não, mas é necessário, você precisa passar para a oportunidade e tal. Agora, uma coisa que é importante colocar. Não é verdade que todo espírito está numa situação porque ele escolheu. Isso aí gente, isso é lenda, certo? É lenda. Porque se você olhar para milhões de pessoas que estão passando miséria, não, todos eles escolheram. Não escolheram coisíssima nenhuma. Alguns escolheram sim, certo?
tiveram o discernimento, a compreensão. Outros escolheram por eles. Foram adormecidos, hipnotizados, colocados lá nas suas macas, nos seus bercinhos, adormecidos durante algum tempo, ligados à futura mãe e reencarnaram. Porque não é todo mundo que quer, não, eu quero, achou ótimo, poxa, bastante pobreza, miséria, vai ser muito bom para mim, vou aprender bastante, né? Aquele pai que vai chegar bêbado de casa vai me bater bastante, vai ser ótimo. Conversa fiada, entende? Então, um ou outro escolhe e tal, mas dizer que a grande maioria escolhe, que todos estão assim porque escolheram, essa radicalização não é verdadeira. Pois não, amigo? Bom, eu vou continuar aproveitando os ganchos aqui. Isso. Ela falou, então, da preparação para a reencarnação. Sim. Agora, eu tenho também uma dúvida que é muito grande, porque eu passei por algo semelhante. A preparação para o desencarne. Por exemplo, eu gostaria de saber um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, para essa dúvida que eu tenho, que está no meu ouvido, ela se dissipe. Na minha concepção, naquilo que eu entendi até agora, eu tenho para mim que a pessoa, inclusive, é avisada um tempo antes que tal dia ela vai desencarnar. Isso é possível? Depois eu vou pedir para a Zenalda te contar um caso que é bem interessante, assim, mas... Pode. Olha, junto com a sua questão, a Zenalda me falou hoje, ela foi no meu consultório médico, né? Eu atendi a Zenalda hoje, e ela falou nessa questão, disse, olha, não vai dar tempo de a gente conversar aqui agora, leva para a reunião de estudos e tal. Então, ela aproveitar já junto, que é muito próximo ao teu questionamento. Vamos lá, Zenalda. Então, é o seguinte, eu estava com um familiar, no caso a sogra do meu irmão, né, 1 ano, um câncer, tudo quanto é lado, sofrimento, e ela sempre ali forte, né, e agradecendo enfermeira e médico, e nós ali cuidando dela, né, e agora essa última semana ela estava no CEPOM, passando muito mal. Quando chegou ontem de manhã, ela disse para minha irmã que estava cuidando dela, Zenilda, chama a minha filha que eu preciso ir embora. Aí a Preciso ir embora, né? Certo, eu quero dar adeus para minha filha. Aí a minha irmã disse, não, dona Lourdes, era Lourdes, né? Ela disse, chama porque eu preciso ir embora, ela disse, né? Aí deu 15 minutos, a minha cunhada chegou. Aí a Zaira começou a chorar, e ela falou, Zaira, não chora, a mãe tem que ir embora, a gente precisa vir e a gente precisa voltar. Eu cheguei, agora estou voltando, né? E não é para chorar, porque nós curtimos, ela disse assim ainda, a vida muito juntas. Então não é para chorar. Esse é o momento que não é para chorar. Foi a coisa mais linda. Aí agradeceu ao meu irmão, que é o cunhado, o genro dela, né? E aí a vozinha dela foi embora. Aí ela foi no ouvido do médico, começou a falar que queria alguma coisa para ela dormir, para ela ficar então descansadinha, né? E hoje à tarde ela faleceu. Inclusive eu vou agora lá, né? Então eu pergunto, né? Como que está assim a espiritualidade dessa mulher? Como estaria? Qual o grau que ela estaria, né? Para chegar nesse ponto, a única filha dela, né? Que ela morava com a filha, ela ter essa coragem, essa força toda, dizer, não chora, que a mãe, eu preciso ir. Um dia a gente tem que morrer, e agora sou eu, ela disse, né? Foi a coisa mais linda, os enfermeiros, o médico, todo mundo chorou. E ela dormiu e hoje ela desencarnou agora à tarde, às 2h30 da tarde. Sobre essa questão, parece que queres colocar alguma coisa também, acrescentar, né? Exatamente a mesma situação. Sim. Uma semana antes, sentado numa cama de hospital, do lado do meu pai, sim, nós tendo uma conversa que nós nunca tínhamos tido. Ele me contou um monte de história que eu não sabia, certo? Sim. Disse até o que tinha comido e que não deveria ter comido, que era carne de macaco. Me lembro como se fosse hoje. Sim, porque ele morreu de câncer. E só se descobriu o câncer que ele tinha no dia que ele faleceu. Ah, sim. Então, ele sabia o que ele tinha. Nós não sabíamos. Mas ele sabia. Mas prossegue. Ele disse, semana que vem é aniversário da tua mãe. Sim. Só que não vai ter festa. Ah, porque ele sabia que estava então, pressentindo que ia desencarnar. Ele sabia exatamente o dia. E ele desencarnou na nossa frente.
Ok, ok. Então é assim, uma coisa que isso eu queria saber, realmente é possível, né? Essa era a pergunta. Então são duas questões colocadas ali pela Zenaldo e por você. Como é seu nome mesmo? José Luiz. José Luiz, que são semelhantes. Nós sabemos que as pessoas que estão para desencarnar, exceto acidentes de trânsito, coisas súbitas assim, frequentemente essas pessoas elas são amparadas pela equipe espiritual que já está aguardando o momento da desencarnação, certo? Ela sabe, ela vem acompanhando o processo e essas pessoas são desdobradas fora do corpo durante o sono, quando estão dormindo, elas se desdobram e se encontram com os mentores espirituais, com os avós, com os pais, com os tios que já desencarnaram, conversam lhe explicando que o processo está para acontecer. E quando elas voltam, acordam, elas têm flashes, elas percebem fragmentos disso, sabe? Elas percebem fragmentos disso e vão tendo essas informações que vão sendo arquivadas no inconsciente. Né? Então, assim, um preparo da espiritualidade, um longo preparo, certo? Um acompanhamento. Naturalmente, nem todos conseguem, me desconcentrei de novo aqui, peraí. Nem todos conseguem absorver isso, conseguem guardar essas informações. Muitas vezes esquecem, etc. Mas há um trabalho nesse sentido, muito carinhoso, uma atenção muito grande. Sim, existe sim. Tá? E tem uma série de fenômenos. Me parece que semana que vem, acho que o Dr. Hildebrando Scófano, que é médico também, ele deverá estar aqui. Me parece que é dia 10 de abril, o dia que ele deverá falar. Então, se for o Dr. Hildebrando, talvez eu possa, no dia 17, no próximo, trazer parece que muitos daqui já viram, mas muitos também não viram, que é o processo da desencarnação, passo a passo, como acontece, com gravuras, com personagens, o marido, a filha, quem fica, tá? Vamos ver, só para mim ter uma ideia, assim, quem daqui não viu ainda? 1, 2, 3, 4, 5, vários aqui não viram, né? Então, vale a pena ver, porque na internet vocês também não viram também. Então a gente pode apresentar isso no dia 17 e explicar isso. Como? Não, dia 10 deve ser o Dr. Hildebrando Scófano, provavelmente. Então no dia 17 eu traria esse trabalho aqui, que é bem interessante. Antes de passar a palavra para o nosso amigo ali, eu queria até colocar um detalhe interessante, que no filme a gente vai mostrar, no filme não, na palestra a gente vai mostrar, que é a chamada melhora da morte. Né? Quando as pessoas estão próximas de desencarnação, costumam dar uma melhorada súbita, né? Que é um campo de energia intenso que os espíritos protetores colocam sobre a pessoa para dar uma reanimada, para oportunizar, pedir perdão para algumas pessoas, fazer alguma recomendação, fazer uma sintonia maior com a espiritualidade, fazer uma reflexão, entende? Depois então eles desencarnam, né? Chamado canto do cisne, ou melhora da morte. Sim, amigo, pode falar. Boa noite, Dr. Ricardo, boa noite a todos. A pergunta, dando um gancho também sobre o reencarne, que foi uma discussão que a gente teve no nosso grupo de estudo há 2 semanas atrás, que era sobre o reencarne no plano espiritual. O grupo aqui do ICEF, né? Sim. Uhum. E em discussão, no debate, ficou um pouco complexo, mesmo com a didática, para a gente poder entender, né, o porquê, necessariamente. Por quê? Okay. Por que a pessoa que já está num plano espiritual, já está num nível mais sutil, que essa pessoa tem um novo reencarne, vai para um outro plano, de uma outra forma, até energeticamente dizendo. Queria que o senhor decorresse sobre isso. Bom, é o seguinte, inclusive as pessoas que estão nesse nível, elas têm a oportunidade, muitas vezes, de não renascerem aqui na Terra, entende?
porque é o seguinte, digamos que um espírito, dizem que o Bezerra de Menezes é um exemplo desse sentido. Eu não afirmaria, mas dizem. Então vamos tomar como se fosse real, só para a gente, mas não é uma afirmação, tá, gente? Eu acho que não devemos afirmar, mas para poder raciocinar. Bezerra de Menezes, tem até o filme dele, Bezerra de Menezes, né? O filme da história dele como espírita, e que foi um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira, há muitos anos atrás, né? Que dizem que Bezerra de Menezes já teria sido consultado se ele gostaria de ascender a um outro astro, um outro planeta, reencarnar nesse outro planeta, ou se ele gostaria de continuar aqui ligado ao planeta Terra, ajudando, trabalhando e tal. Ele teria preferido permanecer na espiritualidade, atendendo, orientando entidades e grupos e tudo mais, ligado ao planeta Terra. Agora o seguinte, então ele tem essa oportunidade, porque já teria um grau de evolução tal que permitiria isso. Da mesma forma, um espírito de altíssima luminosidade, digamos assim, Confúcio, Buda, etc., pela lógica, não precisaria reencarnar aqui na Terra mais, passar por todas essas dificuldades que a gente tem, fisiológicas e tudo mais. Tal. Então ele já teria oportunidade de renascer num astro de imensa paz, de imenso equilíbrio, de grande conhecimento, sabedoria, etc. Então haveria essa opção dele renascer nesse outro astro. Tá? Agora, alguns indivíduos, alguns espíritos, eles preferem renascer aqui com missões importantes, como é o caso de Jesus. Certo? Jesus não precisava reencarnar aqui na Terra. Ele nasceu aqui na Terra, ou reencarnou, ou nasceu aqui na Terra fisicamente, como um espírito missionário, como foi Buda, como foi Confúcio, como foram outros. Tá? Então não haveria necessidade dele renascer aqui, mas foi uma opção por amor. Certo? Foi uma opção por amor. Então, por que eles renascem? Porque eles, por imenso amor, por imensa sabedoria, eles têm esse prazer de ajudar. Entende? Então, um resumo seria isso. Não sei se alguém gostaria de acrescentar algum dado, alguma outra informação, um raciocínio sobre isso. Fiquem à vontade. Bem, sim. Uma pergunta da internet. Certo. É da Tatiana. Ela pergunta o seguinte. Ela não sabe qual é o tema, tá? Mas é livre? É livre. Então, se for livre, gostaria de tirar uma dúvida. Qual a visão espírita sobre a redução de líquido amniótico durante a gestação, a ponto do parto ter que ser antecipado? Bem, a redução do líquido amniótico durante a gestação, que é a bolsa d'água, né, a famosa bolsa d'água, ela pode não ter nenhuma importância desde que o bebê nasça bem, que o bebê nasça lúcido, que o bebê nasça em perfeitas condições, não tem nenhum significado especial. Né? Agora, com relação àquelas reduções de líquido amniótico, né, que chama-se oligohidrâminos, hidrolíquido amniótico, hidroâminos, oligo é pouco, né? Oligofrênico que tem a mente reduzida, né? O deficiência mental é oligofrênico, né? Então, o oligohidrâmino, a redução de líquido na bolsa, quando ela acaba lesando, dando dificuldades graves para o feto, com repercussões futuras, físicas, psíquicas, etc. Isso está acontecendo porque a mãe e a criança, normalmente o pai, os outros também têm todo um histórico, mas a mãe e a criança, onde ele está, o bebê agora, eles têm desequilíbrios no seu perispírito que geram aquela tendência, o chakra genésico da mamãe, o chakra genésico do espírito, entende? Ou os chakras onde vai expressar o defeito físico ou o problema que ele vai ter, ele tem uma desarmonia grave em função de vivências de outras vidas. Então, tem uma repercussão que traz uma consequência física. Então, aí teria uma importância. Tá? Aí, dependendo do tipo de consequência, teria um tipo de história do passado.
pode ser muitas consequências diferentes, né? Mas simplesmente nascer um pouco antes, neném bonito, com a pigardéis, chorando, todo cor-de-rosa, todo mundo feliz, não tem maior significado. O excesso de... Tá sem o microfone? O excesso do líquido amniótico também é o mesmo caso? É o mesmo caso. É o mesmo caso, né? Porque a excesso de líquido amniótico tem que fazer punção, tem que retirar líquido. Não. Quando isso interfere quando isso interfere no processo e traz consequências, sim, isso tem um significado. Não tem nenhum problema. E uma outra pergunta da internet, do Carlos Lopes. Sim. Doutor Ricardo, qual sua visão de adoção por casais homossexuais e casamento? O Carlos Lopes de Minas Gerais, tem que ser a perguntinha difícil, né? Tá bom. Ei, Carlos, pois é. Olha, eu sempre considero que toda resposta sim ou não está errada, certo? A gente é muito radical quando diz eu sou a favor, eu sou contra. Eu acho que tudo depende do caso especificamente a ser analisado, tá? Eu considero que, vamos ver os dois ângulos da questão. Considero que, pelo estudo, pela vida, pelo conhecimento de medicina, de psicologia e tudo mais, que uma criança, para se desenvolver, ela precisa de um modelo masculino e um modelo feminino. Alguém que seja pai, alguém que seja mãe, alguém que traga afeto, carinho, enfim, que chore nos momentos difíceis e que aprenda a sentir a beleza de uma flor, enfim, toda aquela postura feminina, e um homem que tenha as energias chamadas de Yang, né, que se complementam. Então isso gera um psiquismo, uma formação adequada para uma criança. Então o ideal é que a criança tenha um pai homem e uma mãe mulher. Isso é o ideal, porque assim é a natureza no planeta Terra, né? Então existe um homem e uma mulher que se casam e têm filhos. Isso é a programação espiritual que ocorre. Então o ideal é que ocorra assim. Mas, por outro lado, a gente vê que muitas vezes uma adoção por um par, um casal, dois homossexuais, dois homens ou duas mulheres, quando vão adotar uma criança que teria uma vida triste, com miséria, com abandono, com violência, etc., eles são recolhidos por um casal homossexual, né, que acolhe com essa criança com amor, com carinho, dando educação, lar, alimento físico, alimento espiritual e tudo mais. A gente, evidentemente, não vai ser contra isso, né? Agora, a gente tem uma posição no sentido de equilibrada, do meu ponto de vista, de que o ideal é que seja um homem ou uma mulher, né? Tanto quanto possível, preferencialmente. Mas não podendo, e se esse par homossexual ele conseguir proporcionar a essa criança esse equilíbrio, melhor do que ela fique abandonada ou até desencarne antes e tudo mais, ou seja, criado num meio extremamente violento, né? Então, acho que a posição do meio é mais equilibrada, né? Não é fugir da questão, é encarar os dois lados da questão, que existem os dois lados da questão. Então, não sou contra, eu sou a favor. Não tem como. Tem que analisar cada caso, né? Há casais heterossexuais que, se eu fosse me oportunizado a opinar, seria totalmente contra eles adotarem. Porque são casais desequilibrados, violentos, agressivos, irresponsáveis, enfim. Então, melhor que ser adotado por um par homossexual, que são indivíduos que são fiéis um ao outro, vivem homossexualmente, mas dentro de um regime de fidelidade e tudo mais, do que um casal que é completamente destrambelhado, né? Então, ter-se-ia que analisar caso a caso e ver os prós e os contras, né? Em resumo, é isso. Pois não, o microfone está lá, isso. A cirurgia plástica só para estética, que o Espiritismo fala sobre isso, tem alguma coisa já falando sobre certo, isso? Cirurgia plástica só para estética. Bem, o seguinte, até nós ouvimos uma vez aqui o Dr. Júlio Geuser,
que é cirurgião plástico, né? Que esteve no fórum ano passado, ano retrasado também, que é cirurgião plástico, foi convidado por nós. E essa pergunta, uma ocasião, ele também respondeu sobre isso, né? Então ele colocou o seguinte, que há pessoas que vão fazer uma cirurgia estética e isso para elas é uma abertura psicológica imensa, porque a pessoa não se aceita, não se gosta, tem uma dificuldade consigo própria, ou com seu companheiro ou companheira, né? E que isso vai torná-la mais harmonizada, mais tranquila, mais integrada no meio, autoconfiante, favorecendo o seu desenvolvimento, além de melhora física, o desenvolvimento espiritual, inclusive. Então a gente não é contra uma cirurgia estética quando feita dentro de um razoável bom senso. Agora, como tudo, se perguntarem, orar é bom? Eu conheço uma pessoa que fica orando o dia inteiro e não faz mais nada. Essa pessoa está doente, né? É verdade, né? Então, mesma coisa, pessoas que estão fazendo cirurgias plásticas uma em cima da outra. Eu já vi uma reportagem um dia na televisão, a pessoa tinha feito 67, uma coisa assim. Não viram isso? Viram, né? Parece que 67 cirurgias plásticas. Então, ela já estava pensando no que poderia fazer a próxima, entende? Imagina 67 cirurgias plásticas. Então, aí é um desequilíbrio, né? É um desequilíbrio total mesmo a situação, né? Então, nesse caso, evidentemente, a gente é contra, claro. É lógico. Pois não, amigo, lá? A Valmira ia perguntar uma coisa, Valmira, não? Aproveitando que foi falado em cirurgia, uma pergunta também sobre transplante. Sim. Doação de órgãos. Certo. A propósito, tem aqui na nossa livraria um DVD sobre doação de órgãos, certo? Todos os detalhes, todos os tipos das consequências espirituais que existem na doação de órgãos. Só para dar uma ideia para vocês, assim, resumidamente, são 19 aspectos energéticos que existem. Por exemplo, a energia do doador, como é que ele doa o órgão, né? A energia do receptor, como que energeticamente, emocionalmente recebeu o órgão, as energias da equipe médica que fez o transplante, as energias da empresa que trouxe, transportou, vendeu, comprou, enfim, o órgão, certo? As energias aí da família do doador, da família do receptor, enfim, todo um conjunto, são 19 aspectos analisados todos. Então, vale a pena, tem aqui na livraria esse DVD, bem detalhado sobre isso, né? A questão do transplante, algum aspecto especial que você gostaria que mencionasse, se é contra ou a favor, ou o que você gostaria de saber? Não, só o que a espiritualidade fala sobre esse assunto. É positivo? É negativo? É positivo dentro daquele critério ético, entende? Aí vem toda a orientação para todos esses indivíduos. Né? A empresa que manipula o órgão deve fazer com toda a ética possível. O ideal é que os médicos que fizessem cirurgia de transplante tivessem uma postura melhor possível energeticamente. O ideal é se pudesse fazer uma concentração, uma energização antes. Né? Enfim, a pessoa que recebe o órgão, fazer um agradecimento para aquele que doou, deseja que ele seja feliz na espiritualidade, se já está lá. Quem vai doar um órgão, fazer não compulsoriamente, fazer como um ato de doação profunda de amor também. Né? Outro item ali são as energias do próprio órgão, que traz da pessoa, né? Tudo isso tem que ser bem orientado, mas nós somos a favor, sim, desde que com esses critérios. Ninguém mais tiver alguma colocação, eu quero mudar de assunto. Tá, tudo bem. Pode ser. Você falou agora há pouco em Buda, Confúcio, etc. Né? O que a espiritualidade fala, ou entende, ou tenta explicar, a respeito de tantas linhas para se seguir, né? Por exemplo, judaísmo, islamismo, catolicismo, evangélicos, etc, etc. E neles sempre tem um que foi o maior, né? Por exemplo, o Buda, o Confúcio, os papas,
etc., né? E aonde a reencarnação, como se dirige, por exemplo, uma pessoa que foi brasileira, seguiu o catolicismo, ou seguiu o espiritismo, Sim. Lá na frente vai reencarnar no judaísmo ou no islamismo, que são coisas completamente diferentes. Sim. Né? Ok. Ok? Não sei se eu me fiz entender. Acho que sim. Bom, primeiramente o seguinte, existia na nossa história um isolamento geográfico muito grande, que hoje em dia o planeta é global, a gente sabe o que está acontecendo do outro lado da bolinha, né? Todo mundo sabe, se acontece uma coisa terrível no Japão, na China, poucas horas depois está todo mundo sabendo aqui na nossa cidade, porque hoje não há mais esse isolamento, né? Mas antes de telefone, antes de telégrafo, antes de imprensa, né, nos séculos atrás, existia um isolamento geográfico imenso. Né? Então, por exemplo, eu de vez em quando vou à Itália, por exemplo, fazer palestra, passear também, claro, né? Mas na Itália existiam 20 e poucos dialetos. 20 e poucos dialetos, e tem gente que fala um dialeto do sul que não entende o dialeto do norte. Então, agora que está havendo uma unificação da língua italiana, né? Então, agora imagina, dentro de um país, 25 línguas, não é verdade? Então, muito mais distante, pelo oceano, pelas montanhas. Então, esse isolamento gerou, pelas peculiaridades assim, das pessoas, dos pensamentos, gerou expressões pessoais de ligação com a espiritualidade. Né? Então, o que acontece com um grupo de índios? Ele sente aquela sensação de que existe algo superior, então ele expressa a litolatria, ele adora um ídolo de pedra, lito, né? Litias e cálculo renal, por exemplo, né? Litolatria. Né? Ou ele usa uma fitolatria, adora uma árvore, mas ele precisa expressar aquele sentimento real que existe dentro dele. E aquilo vai passando para gerações, pela tradição, pelos costumes, né? E reencarnam vários missionários nesses locais, trazendo novas informações, trazendo conceitos éticos e tudo mais, né? E criam-se, inventaram-se as religiões. Deus não tem religião, Jesus não tem religião, Buda nunca fundou religião, mas os homens inventaram as religiões, institucionalizaram as religiões, né? Então isso é uma questão do isolamento geográfico, que é um isolamento psicológico, emocional e tudo mais. As pessoas se fecham, se isolam, né? E depois o outro é um infiel, o outro é um criminoso, o outro é satânico, enfim, por desconhecimento total, né? Então isso, infelizmente, é uma questão que se explica historicamente assim. Agora, no mundo espiritual, o que acontece? Nas faixas mais próximas à Terra, tem o chamado espaço das nações, que o André Luiz fala no livro Evolução dos Mundos. O que é o espaço das nações? É uma faixa da espiritualidade, onde as pessoas falam suas línguas, têm os seus costumes, usam as suas roupas tradicionais que usavam, tá? E mantêm suas religiões, tudo mais. Então, nesse espaço das nações, tem sinagoga, tem taquira de sufista, tem mesquita, tem templos de tudo quanto é religião. E as pessoas se reúnem lá, se sentem felizes, se reencontram seus parentes, seus amigos, sua comunidade, né? Agora, o que acontece? Na espiritualidade, em cada local deste, aparecem missionários. Então, por exemplo, tem lá grandes igrejas católicas, pessoas se reunindo com padres, com freiras e tudo mais, né? Orando. Aí é destacado um espírito com maior conhecimento, com muita luminosidade, que chega lá, que já foi um padre, ou já foi um cardeal, ou já foi um papa, enfim, né? Ou que já foi canonizado como um santo. Vamos inventar São Francisco de Assis, por hipótese. Aí ele chega lá, todo mundo fica encantado com ele, fica maravilhado, tal. Alguns nem conseguem vê-lo, tal. Ou alguém numa estirpe assim, e chega lá e vai na igreja, faz uma prédica maravilhosa, todo mundo se emociona. Aí ele fala, por exemplo, vamos comentar hoje, por exemplo, aqui,
um capítulo da Bíblia que é de João, capítulo 3, versículo de 1 a 20, a conversa de Jesus com os Nicodemos, que fala no nascer de novo, no renascer de novo. Aí o pessoal assim, mas tem que renascer? Sim, está na Bíblia, nossa, está aqui, ó, é necessário renascer, necessário nascer de novo e tudo mais, entende? Então vão modificando. Então essas comunidades na espiritualidade, elas vão gradativamente assumindo os conceitos maiores. O Leon Denis, francês, ele dizia o seguinte: espiritismo não será a religião do futuro. Não será. Mas será o futuro das religiões. Esses conceitos vão sendo absorvidos, né? Eu me lembro quando estava no ginásio, que um coleguinha ele foi suspenso, chamaram os pais, fizeram uma confusão danada, porque ele levantou as mãos e colocou assim sobre o rapaz da frente, dizia, ó, para desejar boa sorte para você, entende? Desejar boa sorte para você na prova oral. Nossa, o padre ficou, o colégio salesiano, né? O padre ficou indignadíssimo, que isso era um gesto satânico, porque isso era de cultos afro-brasileiros, que era alguma coisa ligado a espiritismo, que é coisa horrível. Ele saiu de sala, foi para o gabinete de diretor e tudo mais, chamaram a família, foi uma confusão terrível. É claro que isso faz muito tempo. Eu tinha naquela época 12 anos, eu tenho um pouquinho mais hoje, né? Faz muito tempo que isso aconteceu, né? Faz muito tempo que isso aconteceu. Hoje nas missas o pessoal levanta a mão e o padre levanta, todo mundo levanta, estão absorvendo gradativamente as coisas, né? Então, está vendo isso. Agora, quem é que vai reencarnar daqui, por exemplo, num grupo islâmico? Alguém que tem vínculo com eles. Alguém que em cruzada fez A, B ou C com esse pessoal, vai reencarnar lá para respeitar o povo, para amar o povo, para chorar pelo povo, sei mais o quê, e para ter um vínculo. Quem não gosta de argentino vai ter que reencarnar na Argentina. Não é verdade? Não, nem sempre, né? Então, quem não gosta de espanhol acaba muitas vezes que reencarnar lá. Não é? Isso é um pouco de brincadeira também, né? Então é o seguinte, mas quando a gente cria um vínculo forte contra alguma coisa, a gente se vincula a ela e vai ter que resolver isso, né? Então, quem tem dificuldade com uma raça, daqui a pouquinho reencarna naquela raça. Entende? Porque é um jeito de aprender, né? Então, isso acontece assim, né? Ou então reencarna como missão. Você vai reencarnar lá com os japoneses levando uma série de conhecimentos que no Japão não tem, ou vice-versa deles aqui, né? Então, esse é o processo, né? Mas é fantástico isso aí. Muito bem. Pode fazer, claro. O senhor falou em São Francisco, né? Então eu me Sim. lembrei algo que eu penso muito e já tive muitos animais de estimação, aquele momento em que o dono do animal tem que optar, né, pela eutanásia do animal. Então, assim, Sim. trocando um pouco agora, né? Mas como o senhor falou sobre São Francisco, é uma dúvida que eu tenho, quer dizer, esse momento, essa decisão que a gente tem que tomar, né, como ela é vista, né, espiritualmente. Olha, é como se, por exemplo, houvesse uma guerra e a gente tivesse que, obrigatoriamente, na idade correta, você está alistado, está com 18 anos, está no exército e há uma guerra com o país X, ou tem que defender o nosso país porque estão invadindo lá, não sei de onde, está vindo uma enxurrada de invasores e você vai convocado a estar na guerra. Então você vai matar 1, matar 2, matar 10, entende? Ou não vai matar porque a gente é contra matar. Olha, você está inserido nesse contexto, entende? Está cumprindo uma obrigação, o importante é não mate com ódio. Não mate com ódio, entende? Você está ali por uma contingência, certo? E se puder evitar, tudo bem, mas se não puder evitar, paciência. Se preferir trabalhar no escritório, arrumando o jipe do soldado, melhor, entende? Eu escapo disso. Não, eu estou estudando medicina, eu posso ficar fazendo curativo aqui, pessoal, melhor. Mas se eu tiver, não, eu estou estudando medicina, mas eu, em vez de fazer curativo aqui, eu quero mesmo ir lá para o fronte, para matar, não sei mais o quê. Aí você está assumindo um débito, você está já criando uma dificuldade, entende? Aí acontece isso e aquilo, né? Ou a pessoa mata com requinte, mata com violência, mata com ódio, mata com prazer doentio.
aí assume um débito kármico grave conforme a situação. Mesma coisa com o animalzinho. Eu já falei com veterinárias e veterinários que disseram o seguinte: o pessoal às vezes chega aqui com o cachorrinho pela coleira e tal, e quer fazer a eutanásia. Esse menino quer dizer, não, porque ele já está velhinho, já tem tantos anos e tal, e já incomoda um pouco, a gente não sei mais o que, e simplesmente quer matar o bichinho. Então, nesse sentido, a gente considera que se está abreviando desnecessariamente a vida do animal, que não está correto. Agora, o animal está no final, está doente há muito tempo, está bem próximo ao desencarne, já usou um montão de recursos, vai realmente morrer, entende? Para abreviar o sofrimento dele, entende? Se você já tentou tudo, eu considero que seja válido, mas realmente numa última situação. Uma última situação. Agora, isso a gente tem que ter realmente a consciência que está no finalzinho mesmo, entende? Então, coitado, dá um remedinho para ele ali, toma, dorme e desencarna tranquilo. Mas quando vê realmente que o bichinho já está no finalzinho mesmo. Né? Então, em linhas gerais é isso. Tá? Mas ainda considerando que isso não é uma lei, né? Isso Sim. É cada um, acho que com a sua própria consciência, o seu jeito de ser, né? Porque acho que o Espiritismo não diz, né? Pode ou não pode, né? Então, certo. Depende muito da gente mesmo. É, exatamente. A resposta está na consciência da pessoa, né? Bem lembrado. Bem lembrado. É isso aí. Bom, Sarita quer se levantar, fazer uma questão? Passar para a Sarita lá. Na internet tem alguma pergunta aí? Então tá, Sarita, só fazer na internet e em seguida passa para você, tá? Então, a Tatiana de Florianópolis, Campeche. Outra questão. Se possível, para essa palestra, do ponto de vista espiritual, quais as características das crianças e adultos índigos? Bem, a maioria do pessoal que frequenta movimento espírita, centro, já sabe o que é crianças índigo, mas tem pessoas fora que não sabem o que é. A crianças índigo é uma designação de uma psicóloga norte-americana para determinados tipos de crianças, chama-se crianças índigo, né? Que alguns sensitivos, alguns videntes ou clarividentes, dizem enxergar em torno delas uma aura azulada da cor índigo, tá? É um tipo do azul índigo. Então, por isso que viraram a serem conhecidas com o nome de crianças índigo. Normalmente, essas crianças são agitadas, impacientes, ansiosas, inteligentes, incomodam, certo? São questionadoras, tá? Perturbam o ambiente e muitas vezes são rotuladas ou são mesmo hiperativas, tá? Muitas delas estão tomando um remédio químico chamado Ritalina, que tem uma palestra do Divaldo Franco até sobre isso, sugerindo que tanto quanto possível não se use ou busque um outro caminho, porque a Ritalina é o chamado remédio da obediência. Certo? A criança fica bem obediente quando toma Ritalina. Então, tira realmente aquele impulso da criança de questionar, de incomodar, de ser ansiosa, de não parar o tempo todo, entende? Então, isso perturba a família, né? Então, tomando Ritalina, ela fica mais quietinha. Então, o ideal é que, se nosso ponto de vista, a gente concorda com o que Divaldo diz, tentar evitar esse tipo de medicamento. Essas crianças índigos, segundo informações espirituais, são crianças que vêm para modificar muita coisa no planeta. São pessoas que vão questionar, incomodar, perturbar as leis sociais para tentar modificá-las para melhor, tentar modificar a arte, a medicina, a música, a literatura, a política, né? Então, são crianças que vão se tornar jovens, que vão incomodar, que vão perturbar, entende? Que vão promover modificações, né? Então, em resumo, é isso. As crianças índigo, elas não são espíritos de luz, elas são espíritos
revolucionários, são espíritos que vêm para trabalho, mas que têm algumas peculiaridades, não são espíritos atrasados, não, são espíritos que vêm com propósitos importantes de modificação, mas tem essas características assim, né? E tem dificuldade de ajuste do seu perispírito a seu cérebrozinho. Esse desajuste, esse descompasso, que torna mais elas irritadas, mais impacientes. Tá? Então, basicamente, esse é o resumo. E essas crianças índigo, elas têm que ser educadas de uma forma como outras crianças. Porque eles não é normal. É normal, mas a gente nem precisa dopar a criança, mas também não pode deixar ela fazer o que quer. Você tem que tratá-la, como toda criança, com muito afeto, muito carinho e muita firmeza. Né? Muita firmeza mesmo. Exige, sim, a utilização da autoridade, exige a utilização da autoridade realmente paterna. E uma autoridade não quer dizer machucar, nada disso. Quer dizer realmente saber conduzir a criança. A criança tem que ser conduzida, por isso ela é criança. Né? Seja índigo ou não seja índigo, ela é criança e os pais precisam conduzi-la até amadurecimento. Né? Então, muitas vezes a gente tem que escolher para elas o que a gente acha melhor. Até um exemplo simples, eu não quero vacinar e pronto. Não quer, pronto. Eu vou te explicar tudo porque vai vacinar. Senta aqui e eu explico. Entendeu? Entendi sim, mas eu não vou vacinar. Não, você entendeu, agora você vai vacinar. Pode espernear, pode bater, não sei mais o que, pode jogar a cabeça na parede. Não, você vai vacinar. Entende? Certo? Então, a gente tem que conduzir essas crianças. Isso é só um exemplo, né? Porque se agora não quer vacinar, amanhã eu pego a chave do carro e pronto. E eu tenho 1,90 m já, né? Nessas alturas, né? A criança, né? Muito bem. Então, pois não, Val? Falando em crianças, eu queria perguntar como é que os pais devem se posicionar com os filhos em relação à escolha da religião. Eles devem mostrar um caminho a eles ou devem deixá-los, eles mesmos seguir a religião? Porque não necessariamente a religião do pai é aquela que o filho gostaria de ser. Leandro, não quer falar um pouquinho sobre isso? Depois? Tá bom, depois. Bom, o seguinte. A gente tem uma obrigação com nossos filhos, enquanto crianças, enquanto de menor idade, a gente tem uma obrigação de mostrar-lhes aquilo que a gente tem consciência ou acha que é o melhor. Certo? A gente tem a obrigação com nossos filhos, se a gente acredita em alguma coisa com clareza, a gente considera que é um caminho mais interessante, a gente deve oportunizar essa criança e conduzi-la enquanto ela está sobre a nossa tutela, certo? Porque se a gente não oportunizar isso, quem vai oportunizar vai ser os amiguinhos lá fora, entende? Que muitas vezes vão dar outras opiniões, etc. Né? Então a gente tem essa obrigação de oportunizar aos nossos filhos isso. Tá? Eu me lembro, já contei essa história aqui, mas eu me lembro quando eu tinha mais ou menos 13 anos, 12 anos, alguma coisa assim, o meu pai falou o seguinte: nós tínhamos mudado para Florianópolis, tá? Porque antes eu aprendia espiritismo em casa com meu pai e com minha mãe, desde pequenos, conversava, explicava e tal. Mas quando a gente mudou-se para Florianópolis, depois de um momento ele descobriu onde é que era a Federação Espírita Catarinense e um dia ele chegou e disse: meu filho, eu vou te levar na Federação Espírita Catarinense. Eu não quero, pai, eu não quero nada com isso, eu não gosto disso, não sei o quê, não vou gostar. Mas você, quando a gente conversa, você gosta, mas eu conversar com o pai e com a mãe é uma coisa, mas ir lá num templo espírita, eu não quero isso, entende? Não gosto, acho que vou achar esquisito e tudo mais, não sei o que acontece lá. Não acontece nada, tem uma palestra e tudo mais. Não, mas eu não quero. Não, então é o seguinte, nós vamos levar você no domingo, às 10 horas da manhã, na reunião da Juventude Espírita. Você é muito menos ainda, eu não quero coisa nenhuma. Um tanto de jovem lá, um tanto de carola, tá rezando, eu não quero nada disso, entende? Não vou gostar disso. Não, meu filho, você precisa ir, por isso. Não, pai, eu não quero. Eu não vou. Você vai.
você vai domingo, eu vou te levar. Entende? E olha, então, 9 horas, te apronta, nós vamos a pé, morava não muito longe, no bairro Agronômica, né? Nós vamos a pé até lá e você vai. Meu pai botou um terninho e tudo mais, etc. Botei uma roupinha mais ajeitadinha, chateadíssimo, né? Não quero nada com esse negócio de espiritismo, não sei mais o quê. Ler historinha, tudo bem, mas ir lá num centro, um montão de jovem, deve ser chato para burro, né? Aí não queria. Fui, aí achei interessante, acabei casando lá. Não é verdade? Casando lá, um pouquinho mais velho, né? Logicamente, né? E foi muito interessante, porque eu adorava gato, por exemplo, né? E a coordenadora da reunião era a antiga, ele já está desencarnado, mas era a esposa do Ari Kardec Bosco de Mello. Ela estava coordenando a reunião e tinha um gato bonito, branco e preto, lá no colo dela. Já comecei a olhar o gato, depois as gatas, né? Né? E no final acabei gostando da reunião, uma reunião legal e tudo mais, né? Então, se meu pai não dissesse você vai, eu não iria, mas de jeito nenhum. Não sei se estaria hoje aqui batendo papo com vocês sobre o espiritismo, talvez, né? Talvez na próxima encarnação também, né? Então a gente precisa oportunizar isso e, a certos momentos, conduzir. Porque pergunta para a criança se quer vacina ou não, se quer ir no centro espírita, não vai dizer não. Porque prefiro ver televisão, obviamente, né? Então a gente tem que ir amorosamente tal, e dar um jeitinho, conduzindo, né? E oportunizar. Né? Há várias maneiras de abrir caminho para isso, né? Convidar colega para tomar café junto, enfim. Cada um descobre a sua maneira, oportunizar. Né? Porque eu vejo o seguinte, quando eu entrei na faculdade de medicina, quase todo mundo era católico. Hoje a maioria deles não é nada, porque não acredita em nada. Porque falta informação, falta isso, nada explica, você estuda uma ciência com um monte de informação, compara com a religião, abandona tudo. Um ou outro, assim, continua, tal, frequentando a igreja e tal. Mas a maioria deixa, né? Então, se você tem uma oportunidade para mostrar para o seu filho alguma coisa diferente, ele pode achar que não é o que ele quer, mas você tem a obrigação de passar para ele se você conhece, né? Muito bem. Vamos adiante. Pode, Sarita. Então, doutor Ricardo, o nosso grupo de estudo de quinta-feira, nós estávamos discutindo sobre a evolução espiritual e intelectual do espírito. E a evolução moral do espírito, ela se dá no plano espiritual ou necessariamente no plano físico? Isso é uma discussão que gerou. Tá. A evolução intelectual e a evolução moral, né, do conhecimento e do amor, ela se dá nos dois planos. Porém, a maior parte se dá aqui no planeta Terra. Talvez de informação, não tanto. Lá a gente pode ter bastante informação. Mas aqui existe o teste, o grande teste aqui. Porque lá você está vendo tudo, é explicado, você compreende, concorda e tudo mais. Chega aqui, você esquece tudo, começa do zero. Então agora vai ver se você sabe, gente, se vai agir conforme aquilo que você aprendeu, conforme aquilo que eu aprendi. Entende? Aqui você nem sabe que existia outra vida, que tudo mais, ou se sabe e não se lembra. Agora aqui tem o teste. Esse teste é vida inteira. Então aqui realmente é a grande oportunidade de exercitar tudo aquilo, né? Então, efetivamente, a evolução moral ocorre aqui, porque se ele não conseguir nos dois, passar... Nos dois. Não dá para dizer que não ocorre lá também. Mas aqui é mais importante. Que é chamado de grande laboratório. Né? Como diz o Luciano, aqui é o grande laboratório. Entende? A grande tomada de consciência, ela é feita lá no plano espiritual, com a ajuda dos mentores também, entende? Que ele está mais livre de tudo aqui que se tem na matéria, né, as dificuldades, e aí lá muitas vezes ele tem essa abertura, compreende? E aí ele chega a uma decisão. Agora ele vai botar em teste, como ele falou, né? E se ele não conseguir, ou seja, ele reencarnou e não conseguiu passar por esse teste, então ele não evoluiu, ou evoluiu.
dúvida, essa era a discussão. Sim, só um momento. Sim. Um gancho é assim, ó, sempre há evolução, sempre passando, sempre a pessoa vai evoluir. É que o que acontece é o equilíbrio, eu acho, né? O equilíbrio entre a ética, a moral e a inteligência, mas tudo com amor. Helena? Entendeu? Eu acredito que, assim como ele falou, entende? Está havendo evolução. Ele pode não ter conseguido o fim que ele gostaria ainda, né? Mas está no processo, entende? Está nesse processo, entende? Evoluindo, subindo mais um degrauzinho. De novo dando gancho, uma vez até o Anilton, nosso amigo do grupo, disse, né? Aqui todos nós estamos na primeira série, todos no planeta Terra, e que todos, o difícil é equilibrar isso tudo, a ética, a moral, a inteligência, o amor. Então não tem um melhor, todos somos irmãos e todos no mesmo nível. Bom, todo mundo na primeira série. Então nós diríamos o seguinte, né? A evolução se processa nos dois planos. Você pode ter uma abertura de consciência muito grande lá no outro plano, mas aqui que é o grande teste, tá? Existe evolução moral e intelectual nos dois planos, mas aqui na Terra ou no outro planeta físico encarnando que é a grande experiência, e o processo evolutivo se dá mais aqui do que lá, pelo menos em regra geral, né? Agora, espíritos estão desencarnados lá centenas de anos e reencarnam aqui, ficam poucos anos e voltam. Então aí também cada caso tem que ser analisado, né? Mas sempre há um ganho, mesmo, tá? Muito bem, vamos adiante? Seguimos aí das perguntas aí? Animais. Esquece de marcar depois que foi lido. Animais podem ser médiums. Se animais podem ser médiums, né? Seria bem legal um cachorrinho psicografando assim, né? Bem, animais médiums propriamente dito, não. Animais sensitivos, sim. Então os animais podem ter sensibilidade anímica, porque eles também têm alma de animal, estágio animal, mas eles têm ánimas, têm alma. Então sensibilidade anímica eles podem ter em graus diferentes. Ou seja, paranormalidade, tá? Se a gente separar o que é paranormalidade de mediunidade, porque há quem coloque tudo junto, mas na realidade é o seguinte: o fenômeno paranormal, por exemplo, é telepatia, captar energia, é um fenômeno paranormal. Agora, mediunidade é entrar em contato com os espíritos, intercambiar com os espíritos, médium, ser intermediário. Isso, os animais, eles não intermediam as comunicações, certo? Eles não psicografam, não dão transe psicofônico, um cachorrinho não recebe um espírito que vai falar, nada disso, né? Porém, eles têm sensibilidade anímica em graus diferentes, né? Nós tivemos um casal de cachorros, né, de raça Akita. Quem deu os nomes para os cachorros foram nossos filhos, né? Não fomos nós, no caso. Para os jabutis eu dei o nome, mas para os cachorros, cachorro eles deram o nome. Então, era o Duque e a Haruma, nome meio diferente, né? Haruma, né? O Duque não apresentava sensibilidade anímica assim, nada expressiva. Para ele estava tudo bem, como o cachorro sempre pachorrento, tranquilo e tal. A Haruma, ela parava, ficava olhando para o alto e latindo, corria para a gente, chamava, como que mostrava alguma coisa, né? E isso acontecia quando havia alguma discussãozinha em casa, quando alguém estava trabalhando de lá e trazia um problema, entende? Quando acontecia alguma coisa fora do contexto, entende? Alguma energiazinha estava por ali, a Haruma captava, entende? E o Duque nem dava bola, não sentia, para ele tanto faz como tanto fez, sempre igual. Então ela tinha sensibilidade anímica mais expressiva do que o Duque, né? Era incontestável isso, não tinha como, né? Dizem que as mulheres são mais sensitivas do que os homens, né? Pois não, um microfonezinho para você. Na revista Espírita,
Tem um caso assim, que fala do cachorrinho. Sim. Na época ainda daquelas reuniões com a prancheta. Ah. Que o dono daquele animalzinho estava ali, se comunicando através daquele método bem rudimentar. E ele pulou na mesa e queria pegar a prancheta e latia. Então estavam perguntando se ele... sobre isso, sobre a mediunidade. Quer Sim. dizer, então eles concluem que é justamente... não que ele visse, assim, que ele tinha aquela sensibilidade, percebia isso. Aquela presença. Exatamente, ele percebia a presença, tinha sensibilidade. Não é que ele ia pegar a prancheta e ia psicografar, mas ele pulou ali por quê? Porque sentiu a energia do dono, né? Exatamente, Muito bem. Tem uma colocação do Jorge, nosso amigo Jorge, que está em São Paulo, ele colocou assim, ó. Às vezes nos preocupamos demais com o que há e o que ocorre no plano espiritual e acabamos esquecendo que devemos nos preocupar com a encarnação corrente. Se a maior parte da evolução ocorresse no plano espiritual, qual seria o sentido de reencarnarmos? Gostei da analogia de que lá seria a aula e aqui a prova. Creio que seja mais ou menos por aí. Não é possível, ou talvez seja mais difícil, que a evolução se dê apenas em um dos planos, seja lá ou aqui. Devemos aprender a entender o que ocorre no plano espiritual, sempre tendo em mente que o maior esforço deve ser feito aqui e agora. É aí que está o processo da evolução. Aprender aqui e lá, colocando em prática a prova aqui. Muito bem. Jorge, que está em São Paulo, já foi um trabalhador aqui do ICEF, e quando ele vem de São Paulo para cá, ele se integra também a um dos trabalhos aqui no nosso grupo, em um dos grupos aqui, né? E evidentemente está super afinizado com a maneira de pensar do ICEF, né? Não precisa nem comentar, concordamos plenamente com o Jorge. Mais uma pergunta? Vamos lá. Qual seria a visão espírita de salvação? Qual seria a visão espírita de salvação? Bem, abrindo um parênteses antes de encerrar a reunião, quero convidar todos para dia 14, nosso camarão na moranga. O que tem com salvação? Isso nada, né? Nosso camarão na moranga, que vai ser uma delícia daqui a, sem ser esse domingo próximo, né? O pessoal já vai se mobilizando aí para levar bastante gente lá, para a gente se confraternizar bastante também. Bom, gente, salvação é uma palavra antiga, porque vem da seguinte concepção. Existem almas, né, a concepção antiga, não espírita, que a pessoa estaria salva ou estaria condenada por causa das penas eternas. Quem estaria salvo iria para o céu, quem estaria condenado iria para o inferno, são penas eternas, então está condenado. Tá? Então, a ideia de salvação nesse sentido não existe para nós. Por que não existe para nós? Porque não existem almas que serão salvas. Todos evoluirão. Tá? Aí a gente pode aproveitar uma frase de Jesus que diz o seguinte: nenhuma das ovelhas se perderá, ou todas as ovelhas se salvarão. Tá? Então, é nesse sentido que nós entendemos mesmo, graças ao processo da reencarnação, da sabedoria universal, das leis. Então, não existe almas que serão salvas e outras que não serão salvas. Nesse sentido, não existe salvação. Embora o termo salvação esteja presente na literatura espírita, certo? Então, se fala em salvação. Eu, pessoalmente, não uso e não gosto, porque tem aquela conotação histórica de que vai ser salvo ou não vai ser salvo. Como isso não existe para nós, eu aboli a palavra salvação nos meus escritos, nas minhas palestras, etc. Aboli porque tem que explicar que não é a salvação, que todo mundo pensa que vai ser salvo. Eu não me esqueço, no meu tempo de colégio, que um rapazinho chamado Schmidt levantou o dedinho dele e perguntou para o professor no colégio católico, né? Seu padre, eu estou muito preocupado com a minha avó. Eu disse, por quê?
porque a minha avó é protestante. Naquela época se falava mais protestante, hoje quase não se usa mais o termo, né? É protestante, né? Sim, mas o que tem? É que eu tenho medo que ela não vai se salvar. Será que ela será uma alma condenada, irá para o inferno? Aí o padre respondeu uma coisa que eu nunca esqueci. Naquela época eu fiquei chocado. Disse assim, não, a sua avó sempre tem chance de se arrepender e no último momento, na extrema unção, ela aceitar Jesus, Maria e tudo mais, né? Que os protestantes não aceitam a Virgem Maria e tudo mais, e se arrepender e se tornar católica e se salvar. Aquilo, nossa senhora, coitado do Schmidt, baixou o dedinho, sentou e ficou triste, né? Não é verdade? Pois é, né? Então, quer dizer, aquela ideia de salvação, assim, que você pode ser salvo até outro momento, a pessoa se arrepende, entre aspas, aceita Jesus, se arrepende e tal. Então, um termo assim que a gente, eu acho que não cabe mais, né? Então, embora se use, né? Mas se use no outro sentido, tem que explicar o sentido de crescimento, de evolução, né? Até existem frases chaves no movimento espírita, né? Fora da caridade não há salvação, isso é histórico, uma chave, uma frase central, né? Então, eu já vejo palestrantes espíritas hoje usando, o Mário Santiago, por exemplo, né? Ele usa fora da caridade não há evolução. Eu disse, que bom, né? Na verdade, então é nesse sentido. Aí pode-se cada vez melhorando essa ideia. Você quer colocar alguma coisa, amigo? É a última colocação, logo em seguida encerraremos. Aproveitando esse gancho, e você também citou o capítulo, né, de João, sim, versículo 1 a 20, é isso, né? É capítulo 3. Uhum. Eu sei que existe o Evangelho segundo o Espiritismo. Exato. Né? Aonde se encaixa a Bíblia que existe, a Bíblia Sagrada, o Alcorão e etc. Isso, dá uma reunião inteira. Tudo bem. É o seguinte, a Bíblia vai ser a resposta curta, né, por causa do tempo, mas a Bíblia e o Corão, ou Alcorão, né, que Alcorão, que seria o Corão, né, são expressões que têm tradição de povos. Na Bíblia, por exemplo, existem lendas do povo judeu, existem leis mosaicas. Se você lê o Deuteronômio ali, tem lei que você fica arrepiado, né? Que são coisas terríveis, né? Então, evidentemente, aquilo é uma história de um povo, a tradição de um povo, existem lendas e tudo mais, né? E Jesus respondeu o seguinte: toda a lei e os profetas se resumem em amar o próximo com a si mesmo, né? E a Deus. Verdade, então, isso resume nisso. Nada contra, faz parte da história. Mas ficar preso ao Velho Testamento, é melhor seguir o que Jesus disse, né? Toda a lei e os profetas se resumem em amar o próximo e a Deus. É que importa dali, né? No Corão também tem coisas maravilhosas e coisas também que são da história do povo e tudo mais, né? No Corão se encontra a reencarnação no Corão, embora os islâmicos não aceitem a reencarnação, mas está lá, tem Sura 2, por exemplo, fala em reencarnação, fala nascer, né, de novo, entende? Mas podemos continuar na próxima reunião, né? Gente, então vamos encerrar, né? Unir nossos pensamentos, nossas energias, agradecer a assistência amorosa daqueles que estão presentes na internet, as energias tão agradáveis que nos mandaram, participação de todos, né, que participaram também pela internet, aqui também. E nesse momento, imaginar gotas de luz caindo sobre nós, gotas luminosas, brilhantes, sentir nosso chakra coronário recebendo essas energias, essas gotículas iluminadas, que possamos agradecer a presença de tantos amigos da espiritualidade, imaginar mãos de luz sobre nós, transfundindo-nos tanto carinho, tanta amizade, tanta intuição, que levemos conosco aos nossos lares essas energias amorosas e tranquilas. Está encerrada a nossa reunião.